boa noite. Está começando agora mais um Floripa Ponto a Ponto Entrevista. Hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui nos estúdios da TV Floripa a representante do Ponto de Cultura Engenhos de Farinha, lá da Cepagro. E quem veio para conversar conosco é a Gabriela Cristina Pieroni. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Veridiana. Boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, o prazer é nosso. Obrigada, você é a coordenadora lá do Ponto, né? Então vamos começar conversando assim sobre a história, o surgimento desse ponto, como que surgiu. Ele é um ponto diferenciado. Então conta para os nossos telespectadores o porquê. Ele é um ponto um pouco diferente porque o proponente do ponto não é uma entidade cultural da cidade, mas sim uma entidade que trabalha com a agroecologia, né? E com a agricultura orgânica. Então, assim, o Ponto de Cultura Engenhos de Farinha, ele nasceu ali no edital de 2009 para 2010, com a intenção de articular um grupo de famílias que tem engenhos de farinha, né? Os engenhos de farinha aqui em Santa Catarina são símbolos, né, culturais bem arraigados, né, da cultura local e da história também, né, das populações tradicionais de todo o litoral aqui. Uhum. Então, vai perguntar para uma pessoa, né, para um nativo aqui da ilha, do litoral, né, uma pessoa que sempre viveu aqui, falar de engenho de farinha, ele vai ficar falando muito tempo, assim, trazendo memórias e lembranças, né, de infância, né, como a maioria das pessoas vivencia, né, nas farinhadas que ainda tem hoje. Então, assim, está bem presente mesmo na história do Estado, mas nas últimas décadas e principalmente nos últimos anos, né, esses engenhos, devido a vários fatores de, né, próprio desvalorização da agricultura, do campo, né, a industrialização, né, e algumas transições econômicas das comunidades deixaram de ser uma unidade produtora, né, para se transformar apenas em lugares de memória, né, dessas comunidades. Sim. Então, muitos engenhos foram passando por transformações, muitos engenhos não existem mais, né, de um montante assim, de mais de 3.000 engenhos que tinham pela ilha de Santa Catarina, né. Hoje 3.000? Só na ilha? É difícil saber, né, quantos existiam, porque cada família tinha seu engenho, né? Era a sua unidade produtora ali, em torno do engenho de cana também, né, mas de farinha principalmente, girava todo a subsistência, né, das famílias aqui desde 200 anos atrás até agora, né? Década de 60, 70, né, quando começaram o ciclo econômico da farinha veio em decadência e devido a algumas questões sanitárias também, questões da vigilância sanitária e leis que foram surgindo, leis ambientais também se tornaram um problema, a gente chama, né, de os grandes gargalos que são responsáveis pela decadência dos engenhos de farinha. Sim. São as legislações ambientais e sanitárias, né? Uhum. Ali depois da década de 60, 70. Então, na década de 80, vários engenhos deixaram de existir, né, enquanto unidade produtora, e essas famílias, né, também foram passando por transições e indo para outros trabalhos, saindo da agricultura, a cidade foi se urbanizando, tem tudo a ver com esse momento de urbanização da ilha, né, e da Grande Florianópolis. Por isso que esses engenhos, eles foram se acabando? Como que a gente pode dizer assim? Alguns foram se acabando mesmo, né, literalmente, deixaram de existir, de um dia para o outro, até houve na década de 70, 80, um momento brusco, assim, que os engenhos deixaram de existir de um dia para o outro, porque devido a essas alterações que tiveram que ser feitas, desde o pagamento do IPTU a mais para o engenho, a essas adequações de ter que azulejar o engenho, né, e passar por uma série de transformações, as famílias não podiam mais mantê-los, né, e nessas condições. E existe uma diferenciação assim entre zona urbana e rural, esse espaço que de repente era rural e depois passou a ser urbano? Isso afetou até hoje também? A ilha tem
esse urbano e rural convive bastante na ilha de Santa Catarina. Né? Inclusive, a gente trabalha aqui em duas comunidades, uma é o Santo Antônio de Lisboa, e que tem ali 3, 4 engenhos, né? O principal da nossa rede é o Engenho Casarão Andrade, que é um museu, a gente chama o Museu da Farinha, né? Mas ainda tem 3, 4 famílias produzindo ali naquela região em modo bem rural, assim, né? Temos também o Sertão do Peri, o Ribeirão da Ilha, a Costa da Lagoa, né? Que é uma comunidade que, apesar de estar ali no centro da Lagoa da Conceição, só tem acesso de barco, então mantém ainda bastante lugar charmosíssimo, assim. Então, desde então, essa questão do rural e do urbano, até é bom você ter tocado nesse assunto, assim. A gente trabalha em muitas oficinas essas questões, né, do que é rural, o que é urbano e como eles se complementam, né? Porque dessas transformações que vieram com o higienismo, né, na história assim de Florianópolis e de várias capitais no início do século, essa delimitação rural e urbano, dos valores do urbano se sobrepondo aos valores do rural, vieram muito violentas, né, em cima de vários hábitos e costumes que, né, deixaram de existir, e assim como os engenhos, né, hoje nos estão fazendo falta, né, assim, tanto na questão econômica também, né, que é isso que a gente vem colocar, como na questão cultural, né. E a CEPAGRO, você estava comentando ainda há pouco antes da gente entrar aqui no programa, você estava dizendo que é uma ONG, né? É uma ONG que trabalha com essas questões. Fala um pouquinho mais dessa proponente do projeto, assim, para que os telespectadores entendam de onde que surgiu. Porque quando um ponto de cultura, ele participa de um edital, que ele tem esse convênio, né, ganha uma verba para desenvolver um projeto e tudo mais, mas tem que ser uma empresa, uma instituição, uma ONG, uma associação que já desenvolve um projeto nesse sentido, vai fazer um projeto específico. E a CEPAGRO, como aconteceu isso lá na CEPAGRO? Então, o CEPAGRO é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, né? É uma ONG que já trabalha há 23 anos aqui na região, né? A nível estadual e também fazendo incidência a nível nacional, né? Com a agroecologia. Ela articula a Rede Ecovida de Agroecologia, que é uma rede de agricultores e instituições que promovem a agroecologia também e a certificação participativa, né, do alimento orgânico. Hoje o CEPAGRO também tem vários projetos com o tema da agricultura urbana aqui na cidade, né? Um deles é a Revolução dos Baldinhos, um projeto na comunidade da Chico Mendes, né, com gestão comunitária de resíduos. Eu conheço, que eles recolhem, né, os resíduos orgânicos das escolas. De forma comunitária, né? E transformam em adubo e assim foi. É uma composteira, é isso? É, a compostagem, né? Tem o galpão lá da compostagem e, enfim, tem as hortas comunitárias também, que hoje o programa Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia atende várias unidades da rede municipal aqui com a horta escolar, né? Então, as linhas de atuação são dentro sempre da agroecologia, do desenvolvimento rural sustentável e da agricultura urbana, né? O ponto de cultura ele surgiu interagindo com todos esses temas, né? E porque a agroecologia ela não pode ser vista desvinculada do fortalecimento desses saberes tradicionais, dessas culturas, né, dos povos tradicionais, né? Porque essa agricultura, né, ela envolve toda essa história e esses saberes que estão sendo perdidos, né, que vêm sendo perdidos por essa nova cadeia de alimentação, cadeia de produção e de alimentação, né? Então, o ponto de cultura ele nasceu, foi uma proposta dos técnicos mesmo do CEPAGRO, o Marcos José de Abreu, né, que é o Marquito, e a Érica Sagai, que na época tiveram essa grande sacada, né, de observar que várias propriedades da rede Ecovida, né, no núcleo litoral catarinense, que o CEPAGRO articula,
tinham engenhos de farinha, né? Várias famílias tinham esses saberes, essas receitas, né? Receita do beiju, do cuscuz, da bijajica, que depois a gente vai falar mais. Né? A gente pôde experimentar um pouquinho quando teve agora o fórum, né? Dos pontos de cultura aqui em Florianópolis, daí, meu Deus, é uma delícia, né? Muito bom, então, a gente faz toda essa promoção também desses alimentos, né? Junto ao movimento Slow Food aqui de Santa Catarina e a Rede Ecovida, né? Então, esse entrelaçamento entre movimento Slow Food, que depois eu posso falar um pouquinho também, Rede Ecovida, né? Que são parceiros do CEPAGRO e são articulados pelo CEPAGRO, e o Ponto de Cultura Engenhos de Farinha, que nasceram todas essas metodologias e oficinas e intervenções que a gente vem fazendo nessas propriedades e também as degustações que a gente vem fazendo desses alimentos, né, nos eventos, assim como foi feito no fórum. Então, o Ponto de Cultura veio para potencializar isso dentro do CEPAGRO, né? A cultura como um pilar mesmo do desenvolvimento rural sustentável e a cultura como uma das bases também da agroecologia, né? E com o Ponto de Cultura, a partir do Ponto de Cultura, vocês oferecem oficinas? Quais são as atividades que vocês fazem com o Ponto de Cultura? Então, as linhas de atuação do Ponto de Cultura hoje são as oficinas, né? A gente faz oficinas na verdade, por isso que a gente fala que o Ponto de Cultura ele é um articulador, né, dessas atividades, porque a gente dá esse apoio para os agricultores que fazem parte dessa rede, para eles promoverem oficinas de repasse desses saberes tradicionais que estão sendo perdidos. Então, já foram feitas oficinas de balaio, artesanato de engenho, desses produtos e dessas receitas, né, tradicionais. Aí os oficineiros são os agricultores? São os próprios agricultores. Agricultores e a gente chama de guardiães, né, desses saberes, que são empoderados, né, através das nossas reuniões para transformar esses saberes que são intuitivos, né, às vezes as pessoas nem sabem que tem, né, uma receita que recebeu da mãe, do pai, ou um ponto da farinha. Que vem de uma cultura que é uma cultura oral, né? Onde o pai passa para o filho, a mãe passa para a filha. E assim vai, e as famílias vão mantendo essas tradições, não sabe por que é daquele jeito, mas antigamente vai passando assim, de um para o outro, né? Às vezes é muito ligado à relação com a natureza, né? E a relação também, por exemplo, a relação que o forneiro tem com a farinha, é muito ligada aos sentidos, né? Então, uma coisa que às vezes é tão visceral que a pessoa não consegue compreender como pode passar aquilo, que aquilo é um conhecimento, que aquilo é um saber. Então, o nosso trabalho principal é empoderar essas pessoas de que ela tem um conhecimento, né? Tem um saber e que aquilo pode ser e deve ser repassado, né? E é importante hoje, né? Então, dá essa utilidade hoje, né, para esses saberes, que não são repassados apenas por tradição, né, sem pensar, mas também discutir, né, nessas comunidades a importância desses saberes hoje, que a gente, com vários problemas que temos passado na atualidade, né, problemas de saúde, problemas, né, no desenvolvimento das comunidades, né, na questão também econômica, né, dessa desvalorização da agricultura familiar, a gente precisa muito, né, de valorizar esses conhecimentos. Então, essas pessoas se empoderando deles, promovem essas oficinas e trocas de saberes, de experiências. E com certeza vão fazer muita diferença. Olha só, a gente vai para um breve intervalo, tá? Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta mais com histórias aqui do Ponto de Cultura Engenhos de Farinha, aqui com a Gabriela. Floripa Ponto a Ponto está de volta e hoje nós estamos recebendo aqui a Gabriela Pieroni, do Ponto de Cultura Engenhos de Farinha, e nós vamos dar continuidade à nossa conversa.
Gabriela, a gente estava conversando no primeiro bloco sobre as oficinas que são desenvolvidas lá no ponto. Você estava comentando comigo que são basicamente quatro tipos de oficina, né? Quais são essas oficinas? Qual o público? Então, a primeira delas é aquelas que a gente estava falando, né? De saberes tradicionais que são repassados, né? Com um foco nas necessidades hoje, assim, né? Nas necessidades contemporâneas, como a alimentação, né? O tema da segurança alimentar, né? O tema também do agroturismo, né? Então, oficinas de artesanato são feitas para promover produtos e serviços. E essa de saberes popular, essa oficina, ela é ministrada por quem, assim? São os próprios agricultores que ministram, e o público-alvo é o pessoal da comunidade, né? São as escolas locais, os grupos de mães, né? Locais. Então, a gente busca fazer toda essa articulação, que é também um grande viés do programa Cultura Viva, né? Essa articulação comunitária, né? Com as bases. E tem um espaço específico, assim, qual localidade? Porque vocês atendem mais de uma localidade, como é sim, que é? São várias localidades. Então, a gente está, uma das propriedades é em Garopaba, na localidade da Encantada. Na Palhoça, temos na comunidade das Três Barras, 2 engenhos de farinhas, né? 2 famílias. E estamos ali na escola também, junto com o grupo. Em Angelina, trabalhamos com os grupos de mães, o grupo de agroecologia da Rede Ecovida, e temos uma propriedade também, o engenho da Dona Catarina e o seu Celso. E aqui na Grande Florianópolis, são os engenhos mais que a gente chama engenhos escola, engenhos museu, né, que é o do Cláudio e da Irene, lá em Santo Antônio de Lisboa, o engenho Casarão Andrade, que é muito conhecido, né, e o da Costa da Lagoa, onde tem a farinhada da Costa da Lagoa, também bem conhecida, né, que já são já foram mais transformados em espaços culturais, né, já tem essa, apesar de ainda estarem não serem financiados diretamente pelo poder público, mas ocorrem atividades autônomas, né, das comunidades. Então, são os nossos engenhos que já são espaços. E esses outros engenhos, né, de Garopaba, Paulo Lopes, Palhoça e Angelina, a gente também promove tem essa intenção de transformá-los em espaços culturais, né, fazendo uma inserção ali junto às prefeituras, né, às secretarias de cultura, secretarias de turismo. Dão uma assessoria a eles, né, de uma certa forma. O ponto de cultura em Engenhos de Farinha, o básico, né, assim como o CEPAGRO, é dar essa assistência, dar essa assessoria para que, né, os agricultores e os envolvidos possam depois, com autonomia, né, estarem reconhecidos dentro das suas comunidades, né, e se empoderando dos seus conhecimentos, possam trabalhar, né, nas vertentes aí que a gente trabalha, que envolve gastronomia, que envolve turismo, cultura, né? E quais são as outras oficinas, assim, essa é uma, né? Você falou que tem mais Aí outras temos 3. também as oficinas de vídeo, né? Que a gente usa, a gente se serve dessa linguagem do audiovisual que comunica muito bem com o jovem hoje, para trabalhar o tema do saber tradicional, da cultura popular, que às vezes parece um pouco coisa do passado, memória, né? Então, a gente usa como uma ferramenta para dialogar com os jovens. Então, os jovens são capacitados em vídeo para produzirem audiovisuais, né? Sobre o tema da cultura local, o tema da agricultura, né? Esses temas que a gente trabalha, alimentação. Então, agora, e a partir dessa atividade acaba ressignificando isso para eles, né? Isso mesmo. De repente, algo que eles faziam, porque quando a gente vai fazer um audiovisual, você aprimora o olhar, né? Você tem que olhar, tem que observar. Pensar, interagir, fazer entrevistas. Então, às vezes, a câmera, né, é só uma forma de atrair esses jovens e uma ferramenta para eles narrarem a história da própria família, né? Entrevistarem um avô, uma avó, uma vizinha, né? E reconhecer aquele saber. Então, a gente também usa dessa metodologia. E essa oficina de audiovisual aí, ela já começou, quando foi? Foi no ano passado? Ano passado a gente fez o curso itinerante de vídeo, que colocou em intercâmbio jovens de 3 comunidades, do Sertão do Peri, da Costa da Lagoa e do Santo Antônio de Lisboa. Então, eles foi uma fizeram oficina itinerante. Foi itinerante. Foi nessas 3 comunidades.
Foi muito legal, tinha uma equipe interdisciplinar bem bacana, um pessoal da antropologia visual da UFSC, né? O pessoal do CEPAGRO também, né? Do Núcleo de Comunicação. E aí a gente trabalhou com esses jovens e produzimos um vídeo. Esse ano agora estamos em pleno curso também, que se chama Patrimônios da Terra, lá na comunidade das Três Barras. E estamos trabalhando na escola, uma escola do campo, né? Lá com a professora Jaqueline Prudêncio e com a diretora Renata, que estão super mobilizadas, né? E articularam um grupo de crianças no extra classe, né? Eles estudam de manhã e de tarde, uma vez por semana, a gente vai lá e trabalha esses temas também com eles, né? Sim. Olha que legal. Mas daí já é uma oficina mais voltada para a criança. Porque agora... a que teve do ano passado foi com jovens. Cerca de quantas pessoas, mais ou menos, assim, vocês... Ano passado, a turma era de 15 jovens, já adolescentes, né? Esse ano temos é uma turma mista, né? Temos desde 8 anos a 21, tem um rapaz de 21 anos. Então, a gente tem também... Que é um pouco essa característica quando você trabalha com pessoas, assim, do campo, né? Que tem esse saber, assim, das famílias também participarem de uma forma coletiva. Acho que, de uma certa forma, acabam sendo mais presentes, assim, né? Sim, com certeza. O filho vai, daqui a pouco já leva a mãe, ou a tia já vai para saber do que está acontecendo e... ali nas Três Barras mesmo, tem os familiares ali das 3 irmãs, que tem um dos engenhos, né? São 3 mulheres maravilhosas que elas mesmo colhem, plantam e colhem a mandioca, processam, fazem a bijajica, o biju, né? Uma das nossas guardiãs dessas receitas tradicionais. E os sobrinhos delas e a própria mãe também estão ali sempre com a gente nas atividades, né? É muito legal isso, assim, de envolver as gerações, né? Então, uma das linhas de atuação do projeto, com certeza, é isso, né? Um diálogo de gerações, né? Provocar um diálogo entre eles. E também temos outra faceta que é, como a gente tem esse recorte com o jovem, né? Com o vídeo e de geração, temos também o recorte de gênero, né? Trabalhando junto aos grupos de mães que lá em Angelina... se organizam para produzir artesanato com matérias-primas locais, né? São grupos de mães que já produzem artesanato há algum tempo, já se encontram, se organizam e que a gente presta serviço, presta essa assessoria para eles na diversificação desse artesanato, valorizando esse artesanato antigo de engenho, né? Artesanato com matérias-primas locais, né? A palha de milho, a taboa, né? Então, as mulheres lá de Angelina hoje estão produzindo teares com taboa, com fibra de bananeira, né? Flores com palha de milho. E elas comercializam? Isso gera alguma fonte de renda para elas? Sim. A Miriam Abi, a nossa formadora em economia solidária, que dá essa capacitação, essa assessoria lá para eles, né? Ela tem participado de feiras, né? As próprias mulheres também, na medida do possível, a gente traz, né? Leva para essas feiras, né? E até, inclusive, semana passada a gente esteve ali na jornada de turismo social do SESC com um stand e foi muito bem aceito, né? Assim, teve uma procura legal, assim, dos produtos. O que acaba sendo uma outra face também do ponto de cultura, né, que você estava comentando comigo, que são os seminários, as participações em eventos. Isso. Então, os seminários nasceram assim com uma intenção de levar isso, depois que a gente, nos primeiros 2 anos, a gente fortaleceu a rede dos engenhos da Grande Florianópolis, né, então através de intercâmbios, né, dessas oficinas de repasse de saberes. Então, essas comunidades empoderadas de que tem esse conhecimento, de que hoje ele é útil e pode servir tanto, né, para o desenvolvimento das suas comunidades, econômico também, quanto para o crescimento cultural, né, do território como um todo, a gente começou a pensar, então agora já estamos fortalecidos, né, internamente, temos que levar isso para fora. Então, o Ponto de Cultura começou a organizar esses seminários convidando gestores públicos, pesquisadores, né, para interagir também com essas pessoas que estão trabalhando e pesquisando sobre os nossos temas, como, por exemplo, o tema da segurança alimentar e nutricional, que é um tema que o CEPAGRO trabalha, né, bastante. E também o tema da valorização de matérias-primas locais
que o movimento Slow Food de Santa Catarina, grande parceiro nosso, né? Você estava comentando sobre esse movimento. O que é esse movimento, assim? Então, o movimento Slow Food ele nasceu na Itália, mas já se espalhou pelo mundo todo, né? Porque são temas bem atuais. E basicamente ele nasceu com o discurso da gastronomia, né? Então são chefes de cozinha que valorizam essas matérias-primas, que é o grande lema do Slow Food, é a valorização do alimento limpo, bom e justo, né? Então, bom para o paladar. Limpo, como? O alimento que é bom para o paladar, né? Que é limpo, né? Que não contém veneno, agrotóxico, né? Alimento orgânico. E que também é justo para quem o produz, né? Para o agricultor. Então, esse tripé ele sustenta toda a filosofia do Slow Food, que envolve tanto chefes de cozinha hoje, quanto agricultores, associações de agricultores, né? E aí promovem essas matérias-primas do território, né? No caso, aqui em Santa Catarina, a gente tem o nosso grupo, né? Tem o convívio dos engenhos de farinha, trabalhamos junto ali a Resex do Berbigão, também a reserva extrativista do Berbigão, né? Tem também uma fortaleza do Slow Food que está lá na Serra, que é a Fortaleza do Pinhão, né, que promove essa matéria-prima também. E interagindo com todos esses produtos, temos os chefes, os eco-chefes, que a gente chama, do convívio Mata Atlântica, que são esses chefes que vocês veem por aí fazendo umas mesas lindas, que chamam bastante atenção. Eu tive a oportunidade, inclusive, de degustar lá no fórum. São eles? Isso mesmo, lá no Fórum dos Pontos de Cultura a gente serviu o coffee break, né? Então levamos ali os produtos dos engenhos, beijus, bijajicas, né? E afins. E os produtos do box de orgânicos, que temos também agora de agroecológicos, que temos a partir de maio, né? Abrimos ali no CEASA, então esse grupo da rede Ecovida, que o CEPAGRO representa, né? Então a gente leva por aí, né, nos eventos, nos coffee breaks. Tem ali no CEASA, onde vende coisas de feira, orgânicos, tem um espaço desses agricultores. Uma banca que é deles ali. Sim, a rede Ecovida conquistou, foi uma grande conquista para a agricultura familiar esse ano que passou, né? Conquistou ali pela primeira vez, né, no CEASA, Central de Alimentos do Estado, né? Tem um espaço para alimentos agroecológicos da agricultura familiar, né? Então, olha só. A gente promove esses produtos que estão entrando no mercado agora, né? E que são, assim, de ótima procedência, são orgânicos, né? São vindos de trabalhos assim de décadas, né? Como o trabalho do CEPAGRO, da Rede Ecovida, do Núcleo Litoral. E esses chefes então interagem, porque a gente 4 das nossas propriedades são da Rede Ecovida, né? Desses 7 engenhos. Então a gente tem essa pegada forte com a agricultura, com a produção orgânica também, né? E a gente considera que esses saberes e essa cultura, esse complexo cultural dos engenhos, eles só vão ter uma utilidade, né? Só vão sobreviver hoje através da agroecologia, né? Porque ganha um significado que atende às nossas demandas hoje, né? Um sentido, né? Significado e um sentido que faz toda a diferença para a vida de todos nós. Olha, Gabriela, a gente... Infelizmente, né, o nosso tempo aqui ele é limitado e a gente está assim, se encaminhando para um final do programa. Eu queria destinar esses últimos 2 minutinhos aí para que você falasse, desse os telefones de contato lá do ponto de cultura de vocês e também divulgasse uns eventos aí, que eu sei que um evento, pelo menos, importante, que eu sei que vocês vão ter aí pela frente. Nosso próximo evento, dentro desse sentido que eu estava falando agora, vai ser um evento na escola Dilma Lúcia, a Escola da Armação ali. Vamos fazer um seminário discutindo segurança alimentar e alimentação escolar. Vão ter lá as mesas, né, de degustação, então eu queria convidar todo mundo para participar. É aberto ao público, né, e à comunidade escolar, a comunidade como um todo. Então vão ter ali pessoas discutindo esses temas, né? Gestores públicos, representantes do CONSE, dos Conselhos de Alimentação Escolar. Que vai ser quando? É dia 3 de dezembro, durante todo o dia, né? Tem uma programação extensa e vocês podem saber mais detalhes no nosso blog, que é www.engenhosdefarinha.com.br.
.wordpress.com. Então, ali no blog também, né, podem se informar sobre endereços das propriedades que recebem visitações, né? A gente tem essa pegada do agroturismo, né, de mobilizar eles para o agroturismo, então estão todos convidados aí a conhecer de perto. Vocês também têm um perfil, né, no Facebook? Sim, que é o Engenhos de Farinha, né? Ponto de Cultura Engenhos de Farinha. E os telefones para contato? O telefone do CEPAGRO, 3334-3176, né? Qualquer coisa pode vir falar com a gente. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Veridiana. Obrigada pelo por programa, aqui. tudo. Obrigada. Nós só temos a agradecer mesmo. Bom, gente, é isso aí. O Floripa Ponto a Ponto de hoje, né? O nosso Floripa Ponto a Ponto entrevista, ele está chegando ao fim. E sexta-feira, às 19 horas, aqui na TV Floripa, nós temos mais.